Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 1. João capítulo 8, a partir do verso 1. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que nós vamos meditar na sua palavra. Senhor, que a tua palavra essa noite venha de encontro aos corações do teu povo, Deus, e que teu Espírito Santo possa ministrar de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, achamos? Então, o Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 1, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras ao amanhecer, que lhe apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. O mestre da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, nesse texto nós podemos ver que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, no ato do adultério, e trouxeram para Jesus para ver a posição de Jesus. E diz que eles buscavam uma ocasião para pegar Jesus. Era uma armadilha que eles queriam fazer contra Jesus. E eles usam a lei de Moisés. A lei, lá em Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 22 ao 24, diz que a questão do adultério poderia ser punido com a morte, com apedrejamento. Mas realmente diz que ali teria que ter os dois, tanto o homem quanto a mulher. Eles só trouxeram a mulher. E esse era o propósito deles, de ver como Jesus iria se colocar. Era um confronto com Jesus. Então Jesus estava numa situação de que, se ele diz que não podia, ele iria contra a lei. E se ele concordasse com eles, ele corria o risco, diante dos romanos, que não permitiam que os judeus executassem ninguém com a pena de morte. O propósito deles não era o cumprimento da lei. O propósito deles era, de alguma maneira, parar Jesus. Porque os ensinos de Jesus iam de encontro os ensinos deles. Porque eles não só ensinavam a lei, mas tinham tradições que estavam fora da lei que eles haviam acrescentado. E eles tinham destaque. Os fariseus, eles se orgulhavam, eles oravam nas praças, eles queriam ser vistos pelo povo. Era o poder que estava em jogo ali. E Jesus ia de contra eles nesse sentido. O ensino de Jesus ia de encontro àquela postura deles. Eles foram acusados muitas vezes por Jesus de ser hipócritas. E aí eles tentam pegar Jesus nessa condição. E aí Jesus, o mestre, ele vai e usa uma estratégia fantástica.
Se a questão daquela mulher, o pecado, pelo pecado ela estava sendo para condenada à morte, Jesus usa os pecados daquelas próprias pessoas, daqueles próprios homens contra eles. Era o contra-veneno. Era veneno contra veneno. E aí, ao olharem para si, né, quando Jesus confronta, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, Jesus os obrigou a olhar para eles próprios. E quando eles se olharam, eles não tinham condições, porque eles eram pecadores. Embora que os fariseus lá, eles não se viam assim, eles se viam perfeitos, né? Fariseu, o significado é separado, eles eram separados. Só que eles viam de uma outra maneira. Nós podemos ver isso quando um fariseu e um publicano, eles foram orar, e o publicano batia no peito, se confessava pecador, e o fariseu falava, eu não sou como esse homem, né? Que ele se via de uma outra maneira. Mas Jesus os confronta com o pecado. Embora a lei dissesse ali, Jesus não contrapõe a lei. Jesus não disse para que não cumprisse. Jesus impôs uma condição para eles cumprirem. A questão era o pecado. Bom, se vocês não têm pecado, vocês vão e façam. Se vocês estão livres, como é? E aí ele os confronta. E é interessante, porque imagina uma multidão e aquela pressão que eles vieram para Jesus, para que ele fizesse o que eles queriam. E aí vai a primeira lição para nós. Muitas vezes nós nos deixamos influenciar pela pressão. Se nós não vigiarmos, nós podemos ser influenciados pelas pessoas na pressão. E aí nós vamos nos assemelhar ao mundo que está lá fora. É muito interessante a experiência, eu acho que todos nós aqui já vivemos isso. Você chega numa fila, eu já vi isso, vivi isso diversas vezes, você está numa fila, a pessoa chega, acaba de chegar atrás de você, se for uma fila de um caixa eletrônico, ela sai de você, ela vai lá e olha e volta a falar, está demorando, ela acabou de chegar. E ela começa a murmurar, e ela começa a reclamar. E se você não vigiar, você entra naquela murmuração e naquela reclamação. Aí daqui a pouco ele diz que vai quebrar, e daqui a pouco está todo mundo quebrando. Se um jogar a primeira pedra, todo mundo quebra. Depois vai chegando a multidão, vai quebrando, não sabe nem por que está quebrando, mas está quebrando. Por que você quebrou? Não sei, estava todo mundo quebrando, eu quebrei também. Então nós podemos ser influenciados. E aí nós podemos ser influenciados negativamente. E aí temos que vigiar. Jesus usou de sabedoria. E aí nós precisamos ter sabedoria para lidar com essa situação, com as situações que nos cercam. Imagine a condição daquela mulher. Eles a colocaram em pé, exposta à vergonha, né? Ela já tinha vergonha do ato, e aí passou a vergonha da exposição. Eles não tiveram misericórdia nenhuma, eles não estavam preocupados com a mulher. Se eles estivessem preocupados em cumprir, teriam trazido também o homem. E aí é muito interessante esse texto para nós. Eu creio que pelo tempo que nós estamos vivendo no mundo, mas principalmente no Brasil, porque tem um burburinho de ódio nesse país, que se nós não vigiarmos enquanto cristãos, nós somos contaminados com isso. Existe um burburinho de ódio, que se nós não vigiarmos, nós vamos ser envolvidos por isso. E nós ficamos assim pasmados de ver, a televisão mostra muitas vezes, cristãos com discurso de ódio. Cristão com discurso de ódio. Mas Jesus nos dá uma grande lição aqui. Abre aí Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, ensino de Jesus para os discípulos. Mateus 5, Sermão da Montanha, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Sentou seus discípulos, se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. E aqui ele discorre sobre os ensinos, mas eu quero ver aqui dois ensinos dele para nós. O verso 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então o ensino de Jesus para o seu discípulo, o ensino de Jesus para nós, é que se nós exercermos a misericórdia, nós alcançaremos misericórdia. Jeremias 3, capítulo 3, 22, 23, Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Então Deus é misericordioso conosco. Ele nos orienta aqui para que nós possamos ser misericordiosos. Jesus teve misericórdia dessa mulher, Jesus teve compaixão dessa mulher. Então nós precisamos entender esse texto à luz desse ensino para nós. Nós precisamos exercer misericórdia para com as pessoas. Senão nós vamos fazer coro com aqueles que condenam. E aí não exercemos misericórdia. Aí quando é na nossa vez, nós queremos misericórdia. Nós não exercemos a misericórdia para com o outro, mas na nossa vez nós queremos misericórdia. Então nós precisamos aprender a sermos misericordiosos. Um dia nós estávamos na mesma condição de muitas pessoas lá fora, e nós esquecemos disso. E nós esquecemos desse detalhe. Certa vez eu estava numa condução, no ônibus, passando pelo bairro do Barreto, um engarrafamento monstruoso. Eu cansado, vindo do trabalho, estava olhando e eu vi um bar cheio, lotado, o samba comendo, muita gente bêbada. E eu fiquei vendo uma pessoa lá, uma moça sambando, ela quase caindo, muito embriagada. E eu do ônibus, eu fiquei olhando aquela cena e olhando aquelas pessoas naquela condição, e eu automaticamente fiz assim com a cabeça. Eu balancei a cabeça negativamente, mas instantaneamente o Espírito Santo falou no meu coração: você esqueceu que eu te tirei daí? Falei: misericórdia. Eu me encolhi naquele banco, comecei a chorar. Falei: Senhor, misericórdia. Misericórdia. Ele falou: daí que eu te tirei. Então a gente esquece. Primeira reação foi de condenação, depois foi de constrangimento, e depois foi de alegria, porque Ele me libertou, Ele me tirou daquela condição. E nós esquecemos disso. Nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos propósito, mas nós não temos misericórdia com a vida das pessoas. No final aqui, ele falou: ó, vai e mude a sua condição de pecado. Nós não vamos concordar com o pecado. Ele não concordou aqui com o pecado, ele não aprovou o pecado dela, nem dela, nem dos demais. Ele expôs o pecado de todo mundo, expôs que todos eram pecadores, mas o propósito era a salvação.
O propósito era a libertação. O propósito era a transformação daquela situação. E aí nós esquecemos. Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, esse mesmo evangelho que nós estamos no capítulo 5, nós vamos para o capítulo 18. A partir do verso 21, e Jesus conta uma parábola que retrata bem isso que eu acabei de falar a respeito da misericórdia. Mateus 18, 21, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuísse fossem vendidos para pagar a dívida. Verso 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então Jesus conta essa parábola que foi exercida a misericórdia sobre um homem. E ele sai dali, depois dele ser alvo daquela misericórdia. Ele pega alguém que lhe devia e ele não faz o mesmo. Ele vai cobrar e vai fazer da forma que ele fez. Então fica um alerta para nós, como discípulos do Senhor: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós temos que ter misericórdia das pessoas. Essa semana eu tive com uma pessoa, eu fiquei olhando, eu falei: Senhor, é misericórdia. Você tem que ter misericórdia das pessoas. Eu vi uma pessoa num estado, não vou dizer lastimável, mas um estado triste, que dava pena de ver o estado da pessoa. Eu falei: Senhor, tem que ter misericórdia. Nós temos que ter misericórdia. Sabe por quê? Porque amanhã eu posso estar na mesma posição, eu posso estar na mesma condição. Ninguém está livre como essa mulher não estava livre de cair. Amanhã eu posso cometer o mesmo erro ou até pior. Então fica um alerta para nós. Primeiro, para que a gente possa exercer misericórdia para as pessoas, e que nós possamos vigiar, para que nós não possamos cair na mesma situação. E nós, como discípulos de Cristo, nós temos que exercer misericórdia. Nós não vamos aprovar o pecado, como ele não aprovou, mas nós vamos exercer misericórdia para que o pecador se arrependa, para que ele se converta. E é interessante que muitas vezes nós queremos que as pessoas lá fora tenham o comportamento nosso aqui, e nós esquecemos que elas estão no mundo, elas estão cegas no pecado. Nós queremos que elas tenham um comportamento santo, mas é interessante que em contrapartida lá fora, é isso que eles esperam de nós. Eles esperam que nós tenhamos um comportamento correto e santo.
E quando nós não temos, isso choca muitas vezes. E aí, semana passada, nós estávamos falando da grande comissão, chamada universal, para que todos nós evangelizamos, não só evangelizamos, nós também ensinamos, né? Isso faz parte da grande comissão. E aí, pegando emprestado a palavra do Bruno lá na intercessão, eu agora estou fazendo uso por empréstimo, tá bom, Bruno? E aí Bruno falou assim, olha, não se sinta de repente constrangido se você não conduziu alguém a Cristo, que você não está conduzindo, né? Isso faz parte de um contexto, mas pense no seu testemunho, o que o seu testemunho pode produzir nas pessoas. Não foi isso, meu filho? Resumindo o que você colocou? Então, o nosso testemunho, ele fala, querido. O nosso testemunho, ele fala. E o nosso testemunho de misericórdia impacta o mundo. Quando as pessoas pensam que nós vamos lá, vamos condenar e nós vamos tacar pedra, e quando a gente ama, isso choca. Que isso é a contramão do que está aí fora. Isso é a contramão do mundo. E nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Está aqui, ó. Misericordiosos. Nós fomos chamados para andar assim. O mundo não faz isso. Agora, nós não podemos nos assemelhar ao mundo. Romanos 12 lá, 2 diz para isso para a gente. Nós não podemos tomar a forma do mundo. A forma de pensar e a forma de agir como o mundo age. Nós não somos do mundo, querido. Nós não podemos fazer assim. E aí, muitas vezes, essa nossa ação, por não exercer misericórdia, impede de que as pessoas sejam salvas. Nós acabamos nos tornando barreira, empecilho para a salvação das pessoas. Em vez de criarmos pontes, nós construímos muros. A falta de misericórdia, ela cria muro. A misericórdia, ela cria ponte. Então nós precisamos criar pontes para as pessoas e não muros. Mas volto a dizer, exercer misericórdia não é concordância com o pecado. Ele falou, vai que a sua vida não seja mais a mesma a partir daí, parafraseando. Agora, se ela continuasse no pecado, aí era uma questão dela. A possibilidade foi dada, a oportunidade foi dada. Ele a livrou daquela situação ali. Agora, se você quiser secar no pecado, como ele falou para tanta gente, vai e não peques mais. Amém? Então, que a gente possa aprender com o Mestre a sermos misericordiosos. Ainda em Mateus, no capítulo 5, no sermão, no verso 9, nós vimos no 7, bem-aventurados os misericordiosos. E no 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aí Jesus, além de exercer misericórdia sobre a vida dessa mulher, ele pacificou uma situação de conflito. Aquela situação era uma situação de conflito, mas ele pacificou aquela situação. E nós precisamos ser pacificadores, porque bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados, e aí mais uma vez, nós precisamos vigiar com o discurso de ódio, porque em vez de pacificar, como se diz popularmente, nós vamos botar mais lenha na fogueira. Em vez de pacificar uma situação, nós vamos aumentar aquele conflito. E ali tinha uma situação de conflito.
Então Jesus pacifica aquele ambiente. Mas é interessante que ele pacifica, né? A paz que ele traz, a primeira paz, e essa pacificação é do homem com Deus. Elas cantaram aqui, príncipe da paz. Isaías falou que ele seria o príncipe da paz. Ele veio para pacificar a relação de Deus com o homem. E aí nós precisamos entender isso. Como os filhos de Deus, nós temos que ser pacificadores e não fomentar conflitos. Pensa aí quantas situações que você já aumentou o conflito. Quantas situações que você poderia pacificar e você não pacificou. Nós estamos chamados para pacificar como filho de Deus. Então o discurso do ódio não casa com os filhos de Deus. Fomentar o ódio não condiz com os filhos de Deus. Nós temos momentos de conflito, isso é natural, não há como você passar pela existência humana sem ter conflito. Quem aqui nunca teve conflito com ninguém? Levanta a mão aí. Quem aí nunca teve conflito com ninguém? Trazendo a coisa mais doméstica. Qual o marido que nunca teve conflito com a sua esposa? Qual a esposa que nunca teve conflito com o seu marido? Certa vez eu vi um homem dizendo que ele já tinha bastante anos de casado, que ele nunca teve um conflito com a esposa dele. Eu falei, isso é um casal perfeito, né? Quer dizer, talvez ela não tenha reclamado da toalha que ficou molhada em cima da cama, né? Aquelas coisas que são próprias do homem, né? Essas questões menores talvez não tenham sido levadas em consideração. Mas é impossível, querido, você passar pela existência humana sem não ter uma situação de conflito com ninguém. É natural. Mas aí nós temos que vigiar com relação à nossa postura. Que o mundo nos aponta. Quando você toma uma atitude, que você perde o controle, que você perde o domínio próprio, o mundo ainda... Aí você ouve aquela vozinha assim, e é crente. E aí que testemunho nós damos? Pegando emprestado do Bruno novamente, que testemunho nós damos? Então nós fomos chamados para ser pacificadores. Agora, por que nós podemos pacificar? O mundo tem uma paz que não é a paz de Cristo. Nós temos uma paz que excede todo o entendimento do mundo. É essa paz de Cristo que nos faz, que nos conduz a levar essa paz. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17. Segunda Coríntios 5, a partir do verso 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Deus veio
para promover a reconciliação entre homens e Deus. E nos confiou, como diz Paulo aqui, o ministério da reconciliação. Então a ação de Cristo a favor daquela mulher era uma ação reconciliadora daquela mulher com Deus. E a nossa ação tem que ser essa ação, porque para nós está confiado o ministério de embaixadores. E aí nós temos que ser misericordiosos e pacificadores. Agora uma pergunta que não quer calar: será que nós temos sido assim? Será que nós temos agido assim? E aí, eu vou fazer como Jesus agora. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, cada um olha para si. Aí você pode responder a você como você tem agido. Eu posso responder para mim como eu tenho agido. Eu tenho sido misericordioso, eu tenho sido pacificador. Como que eu tenho agido? Então essa é a pergunta para nós nessa noite. Como que nós temos agido? Talvez você chegou aqui essa noite. Talvez você chegou aqui essa noite esperando ouvir uma outra mensagem, como nós temos ouvido a cada domingo aqui. E Deus tem nos conduzido. Tira a capa, faça o seu propósito, desfrute das bênçãos de Pai, tenha intimidade com o Pai. Talvez essa não fosse a palavra que você imaginava ouvir essa noite. E essa é uma palavra de confronto, sim, porque primeiro é para mim e depois é para nós. Mas que essa palavra, querido, não venha para você como uma palavra de peso. Venha para você como uma palavra de oportunidade. Não como uma palavra de peso, de você não ter sido pacificador até aqui, de você não ter sido misericordioso até aqui, mas uma palavra que traga para você uma transformação essa noite. Que você saia daqui essa noite com uma firme disposição de exercer misericórdia. Que você saia daqui essa noite com uma firme disposição de ser pacificador. Que se você tiver que sair daqui essa noite e pedir perdão a alguém, que você faça. Se você tiver que sair daqui essa noite e liberar perdão, que você libere. Porque como disse Jeremias, sabe qual é a bênção para nós? É que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a nosso favor a cada manhã, querido. Ou você não peca, ou você não erra, e Ele não tem misericórdia para com você. Ele tem sido misericordioso com você? Vamos nos colocar de pé. Ele tem sido misericordioso? Então nós temos que ser assim. Que essa igreja, querido, possa ter essa palavra sentada no seu coração, no seu interior. Que essa igreja seja uma igreja misericordiosa. Que essa igreja seja uma igreja pacificadora. Que essa igreja não seja uma igreja
que se deixe influenciar negativamente e não se deixe contaminar por um discurso de ódio que nos cerca. Um discurso de ódio que nos cerca, que não condiz com a nossa condição de cristão, que não condiz com a nossa condição de filhos de Deus. Então, essa palavra é uma palavra de alerta para nós, uma palavra de alento para nós. Não é uma palavra para ser peso saindo da vida de Deus. É uma palavra para nós sairmos daqui celebrando essa noite, porque um dia Ele nos alcançou. Um dia Ele nos alcançou. A semelhança daquela mulher, Ele teve misericórdia da sua vida, da minha vida. Lembra onde Ele te alcançou? Lembra quem era você antes, quem é você hoje? Imagina aí o que teria acontecido com a sua vida se Ele tivesse misericórdia sobre a sua vida. Então que nós possamos ser assim, e que a misericórdia essa semana funcione como uma chave de Deus para abrir muitos corações ao nosso redor. Que domingo que vem nós possamos ver pessoas aqui que nós nem imaginávamos estar aqui, e numa outra condição, e que nós possamos, a semelhança de Jesus, promover a vida para essas pessoas. Para nós terminarmos aqui, João no capítulo 3, no verso 16. Verso 16 e 17. Verso 16, verso muito conhecido nosso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Foi o que Ele fez com aquela mulher, e foi o que Ele fez com a minha vida e com a sua vida. O que Ele fez com as nossas vidas. E aí, nos cabe, como embaixadores de Deus, promover essa reconciliação, para que outros sejam salvos. E que essa semana seja uma semana de salvação. E essa semana seja uma semana de salvação. Amém? Preste atenção nessa letra. Quando você estiver cantando, direcione o seu pensamento para aquela pessoa que você tem orado tanto para que ela se salve, que ela possa ser alcançada essa semana ou até essa noite. Amém?